Fala, meu amigo, você tem alguma noção de qual era a realidade do escravo na comunidade israelense, na comunidade no Império Romano e no Império Grego? Você faz alguma noção? Este vídeo eu vou te explicar tudinho para você fazer um paralelo, para você comparar o que fizeram com aquelas pessoas há 400 anos atrás, se aquilo era escravidão ou se aquilo fora um crime cometido contra a humanidade, genocídio. Eu vou te passar aqui um vídeo de um professor que ele continua vendendo que aquilo foi escravidão. Escuta aqui comigo o vídeo. Historiadores brasileiros da segunda metade do século XX, que são Florestan Fernandes e também o Caio Prado Júnior, eles compraram e espalharam essa narrativa porque, obviamente, ela é uma narrativa que faz uma análise economicista, né, dos processos históricos. Então, obviamente, se você é um marxista, você olha tudo, né, por meio da economia. Então, quer dizer, a pressão inglesa aconteceu por questões econômicas. Então, quer dizer, o Brasil deixou de ser um país escravista porque a Inglaterra queria vender produtos, o que parece absurdo também, porque se você olhar os dados de importação ali do século XIX, a Inglaterra já importava muitos produtos para o Brasil nessa época. Então não era um problema de importação. Você fala, não, esses 700 mil escravos que estão ainda na servidão, eles precisam ser libertos e se tornarem assalariados para a gente poder vender produtos para eles, né? Então, quer dizer, não há nenhuma... Ali ele está falando do processo de como terminou a escravidão, o crime cometido contra aquelas pessoas sequestradas no Brasil. Mas o foco não é este, não. O foco é ele continuar vendendo para você que aquele sequestro de pessoas era escravidão. Este é o foco. O canal dele é um canal grande, é um cara que devora livros, e isso me assusta. Então me deixa muito assustado, porque eu não sei se ele tá mentindo para você de forma intencional ou falta verdadeiramente se está faltando a ele a verdadeira informação de como se desenrolou a escravidão na comunidade israelense, no Império Romano e no Império Grego. E eu vou te apresentar isto agora. Vamos começar pela comunidade dos israelenses. Como que se desenvolveu a escravidão dentro da comunidade israelense? Veja, vamos dizer que eu sou o teu senhor, não importa a cor da tua pele, ok? Você é meu escravo. Como que era a tua vida? Era como a vida daquelas pessoas que foram sequestradas e viviam no campo como bicho, viviam no quintal das fazendas como bicho, não podiam escovar dente, não podiam tomar banho, não podiam ter um sapato, não podiam ter um chinelo, não podiam pentear o cabelo. Ou seja, não tinham dignidade e não viviam no meio social. Suas crenças foram canceladas, a sua história fora também cancelada, a sua língua nativa fora também cancelada. Ou seja, são bichos. Não era isso. A escravidão não era isto. O escravo dentro da comunidade israelense, ele tinha dignidade. Ele tinha uma casa. Ele tinha horário para pegar no trabalho e sair do trabalho. Ele tinha filhos. Ele tinha uma remuneração no final do mês que o seu senhor tinha que pagar a ele. Ele tinha roupa limpa. Ele estava inserido no meio social. Veja, olha que interessante. Esse escravo dentro da comunidade israelense, ele podia fazer projeto. Depois dele servir o seu senhor dentro de 7 anos. Ao completar 7 anos, o seu senhor, era lei do Antigo Testamento, ele tinha que libertar o escravo. E como que ele libertava o escravo? Ele tinha que pagar um certo valor para que o escravo pudesse continuar com a sua dignidade e criar sua família e até montar um negócio para ele. Então o escravo dentro da comunidade israelense só podia servir o seu senhor por 7 anos. Palavra do Antigo Testamento. E o que você aprende aqui? Abre aspas. O Antigo Testamento é o código de leis mais completo que o mundo já viu.
O código acadiano não se compara a ele e o código de Hammurabi muito menos. É muito importante que você entenda isto. Não sei se você sabe, mas o hemisfério ocidental, onde nós estamos, ele foi erigido, ele foi construído por esse código de lei. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quem ainda, mas tá acabando, né? Ainda governa o hemisfério ocidental é a égide judaico-cristã, fecha-se aspas, só para você entender. Então, o escravo, ele era digno. Ele tinha sua dignidade, ele tinha roupa limpa. Você tá numa feira comprando lá, só um minuto, desligou aqui meu computador. Você tá numa feira fazendo uma compra pro seu senhor, do teu lado tá um escravo, bem vestido, com uma aparência parecida com a sua, cheiroso, barba feita, uma pessoa normal. Não era uma pessoa que havia sido tirado do meio, não. Então aqui você entende, aqui já estou apresentando a você um escravo que o seu intelecto desconhece. Porque o nosso intelecto, o homem hoje de 30, 40, 50, 60, 70 anos, quando fala de escravo, sobe ao intelecto dele pessoas que, na verdade, viviam numa condição deplorável e inimaginável. Eram espancadas, ridicularizadas, titerizadas, estupradas, violentadas. Era uma coisa terrível. E nós estamos pagando essa violência até hoje. Agora vamos para o Império Romano. Como que se desenvolvia a vida do escravo no Império Romano? Vamos dizer que tu tá numa padaria, tomando teu café com a tua mulher e teus filhos. Do lado tem um escravo. Bem vestido, cheiroso, com a mulher, com o filho. Com uma roupa parecida com a sua, com um perfume parecido com o seu. Com uma fala parecida com a sua, com uma dignidade parecida com a sua. O escravo do Império Romano também não havia sido tirado do meio social. Ele estava inserido no meio social e com isto ele se desenvolvia intelectualmente falando. E quando você se desenvolve intelectualmente falando, você não só aprende, você também ensina. Então, a mulher dele e os seus filhos se desenvolviam intelectualmente falando, por causa do meio onde eles estavam inseridos. A crença do escravo não fora banida, a cultura do escravo não fora banida, a língua nativa do escravo não fora banida, e o escravo sim tinha a sua cultura e tinha a sua dignidade. É muito importante que você entenda isto, para você fazer um comparativo do que é escravidão e o que é crime. Aquilo que aconteceu com aquelas pessoas, aquilo não era escravidão, aquilo é crime. Aquelas pessoas foram sequestradas e vendidas como escravas. Ali tinha princesas, príncipes, duques, ali tinham matemáticos, psicólogos, engenheiros, arquitetos, advogados, ali tinham filhos e netos de reis africanos que foram vendidos como escravos, mas que não eram escravos. E é necessário também que você compreenda que o lance da escravidão, ela começa primeiro com os árabes muçulmanos. Foram eles que começaram sequestrando pessoas e vendendo pessoas. Abre aspas. É muito importante também que você entenda que existe uma máxima na cultura do hemisfério ocidental, de que eu passei por isso. Eu com meus 20 e poucos anos, eu não sonhava em nunca entrar numa igreja protestante ou uma igreja protestante. Eu não tinha nada contra a igreja católica. Porque eu ficava pensando, como é que Deus pôde permitir que aquelas pessoas sobrevivessem àquele tipo de vida? Que é um tipo de vida inimaginável. Você é lançado no campo, meu.
Você fica no quintal da fazenda, é chicoteado, é espancado, é estuprado, é violentado, é ridicularizado, é titerizado, ou seja, não há dignidade em você. Você é visto como um bicho. O teu senhor te trata como um bicho. A tua mulher, a mulher dele, os filhos dele, os netos dele te tratam como um bicho. A própria sociedade, à época, tratavam aquelas pessoas que foram escravizadas como bichos, não querendo saber que aquelas pessoas que eram seres humanos, eram pessoas que sentiam dor, que tinham um projeto, que tinham aspirações, que antes daquele sequestro tinham vidas, ok? Ensinavam, também aprendiam porque estavam no meio social, ok? E eu não conseguia entender porque eu não lia, né? Eu não lia. Eu não sabia que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus ordena que o sequestrador de homem seja executado para tirar para tirar o mal do meio de nós. Aí eu te pergunto, por que a Igreja Católica tolerava aquela violência? Por que a Igreja Católica tolerou aquele crime cometido contra a humanidade? Porque até hoje os países que assim o fizeram não reconhecem como crime, que aquilo fora crime cometido contra a humanidade, e por causa daquela violência nós pagamos um preço até hoje. Esta é a mais pura verdade. Goste você ou não dela, esta é a verdade. Talvez você não tenha meios para abalizar o que eu estou falando, mas eu tenho meios para abalizar e testificar esse axioma que eu estou te passando. Então, eu não queria nunca entrar numa igreja protestante porque eu achava que Deus tinha culpa. Não, Deus não tinha culpa. Os homens fizeram aquilo. Deus não tem nada a ver com isso. Está escrito: pegue o sequestrador de homens. Se homens forem pegos na companhia dele, executa, passa fogo. A Igreja Católica fez? Não, porque ela também lucrou com isso. Então, vamos agora ver como que era a vida do escravo no Império Grego. A vida do escravo no Império Grego era muito parecida com a vida do escravo no Império Romano. Você está num restaurante com a tua mulher, com teus filhos, lá está o escravo. Você está numa padaria, num estádio, num hortifruti, numa viagem, num entretenimento, ali está um escravo com dignidade, bem vestido, com uma fala legal, com a barba bem feita ou sem barba, um cara limpo, um cara com uma inteligência acima da média, ou uma inteligência como de todos os outros homens. Era um homem que tinha projeto de melhorar de vida, juntar uma grana, comprar sua alforria e se livrar do grilhão da escravidão. Aquilo ali era escravidão. E é legal também no Império Grego era legal que, vamos dizer que você mora do lado do senhor que é dono de escravo, mas você optou por não ter escravos. E aí você está vendo que aquele escravo ou aquela escrava trabalha muito bem, é uma pessoa digna, é uma pessoa profissional, chega na hora certa e se precisar fica até um pouco mais e vai ganhar hora extra por isso. É uma pessoa que você vê verdadeiramente que está ali para trabalhar, para somar com o senhor dela, com a empresa, com a família, com os negócios do senhor. E aí você pergunta a ele se ele não gostaria de trabalhar para você depois dele largar o trabalho na casa do seu senhorio, de quem ele era praticamente propriedade. E aí ele podia conversar com o seu senhor, e geralmente no Império Grego o senhor permitia, ou seja, o escravo no Império Grego ele podia arrumar um outro trabalho, com isso ele podia juntar uma grana mais rápido e comprar sua alforria, se libertar do grilhão da escravidão, mas continuava trabalhando para o seu senhor, recebendo, e agora ele tinha um segundo trabalho, e com isso a família dele tinha muito mais dignidade. E outra, a crença dele não fora atacada, não fora cancelada, a sua cultura, a sua língua nativa não fora cancelado, ou seja, era um camarada digno. O escravo dentro da comunidade israelense, dentro do Império Grego e no Império Romano, ele tinha dignidade, ele não fora tirado do meio social, então ele podia contribuir
com o meio social, e com isso todo mundo ganhava, porque a distinta habilidade nos homens ela é manifesta quando você só faz expiação. Fazer expiação é fazer uma cobertura sobre o teu grupo, abre aspas, o teu grupo que tem o teu fenótipo, que tem a tua cor de pele, que cresceu no teu condomínio, ou muitas das vezes não cresceu no teu condomínio, mas tem a mesma condição socioeconômica, tem a mesma condição educacional, tem a mesma condição que se formou naquela faculdade tal. Isso é fazer expiação. As oportunidades só vão para o seu grupo étnico. Os demais grupos, que são os maiores, e aí aqui eu quero também trazer uma informação bastante precisa. A esquerda usa os grupos que não sofreram, que não receberam a oportunidade como minoria. Não são minoria. Eles são a maioria. Minoria são as pessoas que nos governam. Ok? Eles são a minoria. A minoria são donas, da mídia, são donas das grandes empresas multinacionais, então geralmente a oportunidade só fica no meio deles, e ali tem aquela máxima, né? O cara, ele tem até uma formação ou não tem formação, mas é aquele lance, eu vou te indicar um amigo meu, e muitas das vezes você indica um amigo teu, o teu amigo é um vagabundo, é um preguiçoso, chega atrasado, não tem compromisso com a empresa, e aí o camarada que tem a habilidade, tem o talento, tem o dom, tem o esforço, tem a fé, tem a força de vontade, ele poderia ocupar aquela vaga, mas não ocupa porque você indicou. E o que acontece com a sociedade? Todo mundo perde. Então quando você prioriza somente um grupo, faz expiação somente sobre um grupo e abandona os demais, você vai sangrar. Talvez você não sangre agora. Talvez você não sangre ali em 15, 20, 30, até 40 anos você não sangre. Mas quando tu tiver com 70, 80 anos, você vai sangrar. E aí você está preparando um mundo caótico, um mundo tenebroso, um mundo maligno para os teus próprios filhos e para os teus netos. É só você pegar essa informação que eu estou te passando aqui agora e jogar ela sobre os países, em especial o próprio país onde você está, que é o Brasil. Por que nós somos a sociedade extremamente atrasada intelectualmente na qual nós estamos, e não só atrasada intelectualmente falando, atrasada espiritualmente falando, uma sociedade terrivelmente hipócrita? Por quê? Porque nós aprendemos, eles nos ensinaram, as duas gerações passadas, elas ensinaram os seus filhos e netos a dar oportunidade somente aos seus. Mais cedo ou mais tarde isso vai dar pau, mais cedo ou mais tarde isso vai dar ruim. E deu ruim, nós vivemos agora no inferno. Aí você tem aí o PCC e o Comando Vermelho infiltrado dentro da sociedade brasileira e mandando em grandes empresários, mandando em grandes políticos, mandando em donos de mídia, mandando na política brasileira, mandando no judiciário, no parlamento, no executivo. São eles que dão as ordens, são eles que são os soberanos dentro do Brasil. Quem foi que fez isso? Nós fizemos isto. Com o nosso preconceito, com o nosso racismo e com a desinformação que o deep state estatal, educacional inseriu dentro de nós. Aí o vídeo que eu te passei ali do professor e um camarada que tem, se não me engano, ele tem 3 diplomas universitários, irmão. Será que ele não tem a informação que eu acabei de passar para você agora? Será que ele não sabe de que aquilo que aconteceu com aquelas pessoas, aquilo ali não é escravidão, aquilo ali é crime cometido contra a humanidade? Você não acha que chegou a hora da gente chegar e denunciar, colocar as cartas nas mesas ou na mesa? Nós não precisamos, irmão, perpetuar, nós não podemos mais perpetuar o acanalhamento dos nossos avós e pais, porque isso é danoso a nós, isso está nos prejudicando, isto está nos matando, isto continua
foi nos segregando. E segregados nós somos sim, dominados por políticos canalhas, políticos malditos, empresários vagabundos, empresários que não estão nem aí para a sociedade brasileira, não estão nem aí para você, porque o que eles têm é muito dinheiro. E eles não são nacionais, não são patriotas. Dizem que são patriotas, mas não são, irmão. Não são. Porque deu ruim no Brasil, eles pegam o dinheiro dele, transferem o dinheiro para uma ilha paradisíaca maligna e acabou, irmão. Vai continuar vivendo a vida dele. Acabou. Então nós que pesquisamos, investigamos, trabalhamos com a verdade, sabemos que a verdade não foi constituída para nos agradar. A verdade, ela tem que ser falada, a verdade, ela tem que ser mostrada. Aquilo que fizeram com aquelas pessoas não fora escravidão. Escravidão é outra coisa. Eu acabei de apresentar para você o que era escravidão. Mostrei para você na comunidade israelense, no Império Romano e no Império Grego. O que você vai fazer com essa informação, você que decide. Agora, eu só te peço uma coisa. Assim, se você não assistiu o vídeo até o final, saiu com 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, eu te convido a você não colocar um comentário porque você não entendeu nada. Vai achar que eu tô aqui naquela conversinha que vocês falam, né, de mimimi. Eu não tenho dom para ficar reclamando da vida. Eu não tenho dom para reclamar da vida. A vida que eu tenho, desde o meu berço, desde o meu nascimento, foi escolhida para mim. Ninguém é culpado da cor da minha pele ou do meu sofrimento, irmão. Ninguém é culpado. Esta vida foi escolhida para mim e eu vou vivê-la sem ódio, sem raiva de ninguém. Este é o meu entendimento hoje, maduro. Entende? Então, se você gostou do conteúdo, compartilha para a tua rede social para a gente revelar a verdade às pessoas. Porque eles continuam vendendo mentira, continuam vendendo desinformação e todos nós perdemos com isto. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.